A Jovem Pan deu sequência, à série de entrevistas com os postulantes ao Palácio do Planalto. Recebemos em os nossos estúdios, no Jornal da Manhã, o pré-candidato do Podemos, o Álvaro Dias. O senador pelo Paraná defendeu a inversão da lógica atual do balcão de negócios no Congresso e afirmou que é um contestador da política nacional. Álvaro Dias negou ainda que a sua candidatura seja de protesto e minimizou os resultados das pesquisas. Questionado sobre a greve dos caminhoneiros, ele disse que alertou o governo sobre o movimento, mas Temer estava preocupado, segundo ele, em salvar o mandato. Ele também negou ter feito populismo no episódio. A gente separou um trechinho dessa entrevista aqui. Solta aí, Reginaldo, e a gente já passa aqui para a turma debater. Não é populismo você defender uma política de preços correta. A Petrobras é uma empresa estatal. É evidente que quem governa o país, quem preside o país, tem que se preocupar com a empresa, mas tem que se preocupar acima da empresa com o interesse nacional. Um presidente da República tem que ter visão global. O presidente decretou que cabe ao presidente da Petrobras aumentar o preço de combustível a hora que ele quiser, e aumenta todo dia, para tapar o buraco que foi aberto pela corrupção. Não foram os brasileiros que assaltaram a Petrobras. Nós alertamos o governo inúmeras vezes nos últimos 3 anos em relação à hipótese de uma paralisação total. O governo sabia de tudo. Ocorre que o presidente Temer estava muito mais preocupado em reunir advogados de defesa para salvar o seu mandato do que reunir-se com representantes da sociedade para solucionar os seus problemas. Aí está um trechinho da entrevista. Bom, Vera, você participou, né? O que você achou? Qual que é a tua avaliação? Como é que se saiu aí o Álvaro Dias? Patrick, diferentemente do Henrique Meirelles, por exemplo, cuja candidatura não tem nem a garantia do seu partido e nem votos ainda capazes de torná-lo um fato consumado nas urnas, o Álvaro Dias, tendo saído do PSDB e se filiado ao Podemos, conseguiu angariar apoio em uma parcela do eleitorado. Uma parcela pequena, é verdade, chega ali a 6%, 7%, mas ele tem votos no mesmo patamar, num patamar de empate técnico do Geraldo Alckmin. Portanto, não é um que eu tenho chamado de candidato de si mesmo. É um candidato, portanto, um player. É alguém que a gente deve levar em conta na hora de fazer a nossa análise política. Dito isso, eu acho que ele é um candidato de uma nota só. Ele tem feito a sua candidatura com base única e exclusivamente no discurso de combate à corrupção e à ética na política, etc. Que é, sim, uma das principais pautas para o eleitor, é uma daquelas que sempre despontam nas principais preocupações do eleitor, mas não é o suficiente, não é a única tarefa e não é nem a mais importante que um presidente da República tem a desempenhar. E aí, diante disso, diante do fato de que a sua candidatura é um samba de uma nota só, a conversa com ele vai para qualquer tema e ele dá um jeito de trazê-la de volta para esse assunto. Então você pergunta para ele de reformas, ele não responde nada de reformas e fala, mas o combate à corrupção e o toma lá da cá. Aí você pergunta como ele vai governar com o Congresso e ele fala, eu não vou fazer o toma lá da cá, eu não vou fazer corrupção. Então é uma conversa de surdos em uma certa medida, porque você pergunta uma coisa e ele responde outra porque ele está condicionado a responder isso. Ele tem os votos que tem apenas porque é identificado como o candidato da Lava Jato, por qualquer razão que seja, porque ele na verdade não tem ligação com a Lava Jato. E aí as fragilidades nas outras áreas, elas ficam muito evidentes. Na área econômica é muito claro, ele não consegue dizer quem é o seu time de economistas, ele cita vários com os quais ele conversou, mas você achar que o Pedro Malan, que foi um dos que ele citou, estaria com ele, não é verdade, ele nem ousa dizer isso. Ele dá uma volta e diz que tem conversado com muitos, não consegue dizer qual é a sua proposta para a área fiscal, para a área previdenciária, não consegue nem mesmo explicar o seu governo, que uma hora ele diz que é um assunto provinciano que não interessa, quando o professor Vila evocou um problema que houve com professores, e outras horas ele cita para dizer que foi um governo bem avaliado, aí nesta hora não é mais provinciano. Então tem uma série de contradições intrínsecas à candidatura dele, e o fato de que ela é circunscrita a um tema único. Eu acho que isso não é capaz de fazê-lo avançar muito para além do que ele tem hoje em dia. Adriana, o que você achou da entrevista do Álvaro Dias? Achei
não por culpa dos entrevistadores, evidentemente, fizeram um ótimo trabalho. Ele ficou nervosinho várias horas, ficou remexendo, nervoso, faz careta, né? Se repuxa todo. É uma entrevista muito fraca, né? O caminhoneiro Álvaro Dias é político profissional há 42 anos. Mas se apresenta como um contestador. Não deu certo, né? O Álvaro Dias não deu certo na vida. Isso é uma evidência. Ele faz parte da geração, com sua participação como homem público, que afundou a República. E agora diz que quer refundá-la. É uma carreira inteira, 42 anos, para chegar agora aos 48 do segundo tempo de sua vida pública e assumir que fracassou. Não construiu nada. Chegou agora a esse momento, não tem nada concreto a apresentar, não tem uma grande contribuição pública ao país, mas é político profissional esse tempo todo, e agora quer contestar. E faz uma retrospectiva de sua vida justificando-se como contestador. O que é extremamente constrangedor. O Vila fez uma lista, a Vera perguntou também, os 77 partidos pelos quais passou, e ele desqualifica todos. Ele é virtuoso. O partido era errado, ele pulava de um em busca de um caminho glorioso. Não construiu um partido, não conseguiu salvar um partido. Foi expulso do PSDB e, como mulher de malandro, voltou para o PSDB, contestador, hein? Aqueles que o expulsaram continuavam lá, e ele voltou. É duro. E tem também aquele papinho, tipo Marina Silva em relação ao PT, que saiu do PSDB por discordâncias profundas nacionalmente e também em relação ao governo do Beto Richa no Paraná. É balela. Saiu do PSDB porque percebeu que não teria lugar para ser candidato a presidente. E é legítimo que assim seja. Mas ninguém vai para o Podemos impunemente. Movimento. O Podemos é um movimento, Álvaro Dias? Concordo que seja um player. Alguém que tem 5% nessa altura do campeonato é um jogador a ser considerado, oferecerá seu apoio no segundo turno a algum candidato, fará política, participará do debate, mas no final das contas vai acabar com a carreira do Carlinhos Vidente. Vai lá, Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista? Pois é, eu acho que o ex-governador do Paraná, o Álvaro Dias, ele é um candidato que tem uma característica muito curiosa, porque ele é o candidato, digamos assim, do Congresso, né? Ele é dessa fauna política que hoje está habitando no Congresso Nacional. Ele mostra, na minha opinião, que ele não, pelo menos na entrevista, que ele não trafega bem na realidade brasileira. Ele tem um pé na realidade, mas outro pé na realidade do Congresso, que é bastante distante do que a gente vive, que o brasileiro vive no dia a dia, né? O fato dele estar, por exemplo, né, no Podemos, que eu realmente não sei se é um movimento, se é um partido, né, essa cópia lá do movimento espanhol lá, mostra, né, um certo oportunismo e um certo mimetismo político tão característico dos políticos brasileiros. Agora, como a Vera disse, o Andreasa também, ele tem, a candidatura dele tem uma certa razão de ser, porque ele, além de não ter nenhum rabo preso, pelo menos com a Operação Lava Jato, que eu saiba, ele tem ele tem track record, né? Ele tem currículo. Ele, senador, tem uma vida parlamentar e foi governador do estado, tem experiência administrativa. Ele tem alguma passagem realmente dos estados do sul do Brasil, né? Tem alguma passagem do pessoal do agronegócio. Ele tem alguma representatividade, como se vê aí nas pesquisas que aparecem. Ele não é um zero, né? Ele não é um traço. Agora, o que ficou claro também é que ele não tem equipe. E não tendo equipe, ele também não consegue, Vera,
ter uma agenda, ter uma proposta. Ele é realmente candidato de uma nota só. Na verdade, ele não tem nota nenhuma. Porque como ele não consegue agregar em torno de si pessoas com ideias, ele acaba não tendo ideia nenhuma. Eu acho que essa é a grande, digamos, é o problema da candidatura dele. É a falta de ideias, nem ideias originais, não, qualquer tipo de ideia. E principalmente na área econômica, porque a grande questão, né? Hoje teve uma frase muito boa, acho que foi no Valor, ou numa entrevista que o Armínio Fraga deu, né? Que de repente o setor financeiro caiu a ficha, que as coisas podem piorar. A situação da economia brasileira é gravíssima. Então qualquer pessoa que pleiteia, né, o cargo de presidente da República em regime presidencialista tem que ter um discurso muito claro, afiado e propositivo sobre como vai tirar o Brasil desse buraco. Ou como vai fazer para atuar junto com o Congresso para tirar o Brasil desse buraco. Não vi isso na entrevista, posso ter me escapado também, né, porque eu acordo meio tarde.